Irmãos e irmãs em Cristo, hoje o Evangelho nos coloca diante de uma cena extraordinária, não apenas pela cura milagrosa, mas pelo drama humano que a precede. Bartimeu, filho de Timeu, cego e mendigo, sentado à beira do caminho. Antes de sermos tocados por Jesus, precisamos reconhecer onde estamos sentados. Quantos de nós, neste momento, estão à beira do caminho da vida? Vendo passar a multidão, ouvindo falar de Jesus, mas sem jamais tomar a iniciativa de gritar por ele? A primeira lição de Bartimeu é a ousadia da perseverança. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E a multidão, essa mesma multidão que segue Jesus, o repreende para que se cale. Irmãos, prestem atenção. A multidão nem sempre está do lado certo. Quantas vezes a opinião comum, o bom senso social, a pressão do grupo nos dizem para nos calarmos, para não incomodarmos, para não sermos excessivos na nossa fé? Mas Bartimeu gritava mais ainda: aqui está o mistério. A verdadeira fé não se deixa silenciar pela vergonha. Não é uma fé domesticada, politicamente correta, que cabe nos parâmetros do mundo. É uma fé que grita, que incomoda, que perturba a ordem estabelecida. E Jesus, note bem, parou. A multidão seguia, mas Jesus parou. O grito de um cego fez o Criador do universo interromper sua marcha. Quantos de nós, quando rezarmos, realmente acreditamos que nossas palavras fazem Jesus parar? Ou rezamos mecanicamente, sem esperança, como quem joga uma moeda num poço? Bartimeu nos ensina: quando gritamos com fé, o céu se inclina para nos ouvir. Eis o momento mais tocante do Evangelho. O cego jogou um manto, deu um pulo e foi até Jesus. Irmãos, o manto de Bartimeu era tudo o que ele tinha. Era o seu cobertor à noite, o seu toldo de dia, o seu sinal de mendicância, a única identidade que o mundo lhe reconhecia. Ele jogou fora a sua última segurança para correr para Jesus. Quantos de nós ainda seguramos nossos mantos? Aquela pequena vaidade, aquele pecado confortável, aquela justificativa que nos mantém à beira do caminho? Bartimeu não foi curado enquanto ficou sentado. Ele foi curado quando deu um pulo. Um gesto de abandono total, de confiança absoluta, de entrega sem reservas. E quando chega diante de Jesus, o que houve? O que queres que eu te faça? Jesus, que é Deus e sabe tudo, pergunta: por quê? Porque ele quer que Bartimeu articule o desejo do coração. A fé não é passiva, ela se expressa, ela se verbaliza, ela se arrisca a dizer o que quer, mesmo que pareça impossível. Mestre, que eu veja! Não foi um pedido qualquer, foi um grito de quem reconheceu em Jesus não apenas um curandeiro, mas um mestre, aquele que tem autoridade sobre a escuridão. E Jesus responde: vai, a tua fé te curou. Não foi a multidão que curou, não foi o manto, não foi a posição social, foi a fé. Mas uma fé que se manifestou em ação, em grito, em abandono, em corrida. E o final do Evangelho é o mais belo. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Irmãos, a cura de Bartimeu não foi o fim da história, foi o começo de uma vocação. Antes, ele estava sentado, depois, ele caminha. Antes, ele era um mendigo à beira da estrada, depois, é um discípulo a seguir o Mestre. A graça de Deus não nos deixa onde nos encontrou. Ela nos levanta, nos cura e nos coloca em caminho. Mas esse caminho não é solitário. Bartimeu não seguiu sozinho, seguiu Jesus. E nós, que hoje ouvimos este Evangelho, somos convidados a fazer o mesmo. Talvez você esteja hoje à beira do caminho. Talvez a escuridão não seja física, mas espiritual. Uma tristeza, um vício, um relacionamento destruído, uma fé enfraquecida. A multidão ao seu redor pode estar dizendo: cala-te,
aceita a situação, não incomodes. Mas Jesus está passando e ele quer ouvir o seu grito. Não a oração bonita, ensaiada, segura. Ele quer o grito desesperado de quem sabe que sem ele não há saída. Jogue fora o manto da sua última insegurança humana. Dê o pulo da fé, corra para ele. E quando ele perguntar o que você quer, não tenha medo de pedir grande demais. Deus não se ofende com os pedidos grandes, ele se ofende com a falta de fé. E quando a graça te tocar, porque ela tocará, se você gritar com fé, não fique parado. Levante-se e siga Jesus pelo caminho. O caminho da cruz, sim, mas também o caminho da ressurreição, o caminho da igreja, da comunhão, da missão. O caminho de quem foi curado e agora cura, de quem viu e agora mostra. Que a Santíssima Virgem, nossa Mãe, ela que também deu sim sem reservas, interceda por nós. Que como Bartimeu, tenhamos a coragem de gritar, de abandonar, de correr e de seguir. E que no fim, também nós possamos dizer, a minha fé me curou, e eu segui o Senhor pelo caminho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe.